interessante aqui, como eu disse, uma das características de Abraão era a obediência, das fortes características desse homem. Todo grande homem de Deus ele tem características. Todo grande homem de Deus tem características específicas. Por exemplo, nós vemos Noé. Noé, uma das características de Noé era a conservação da sua justiça no meio de uma sociedade totalmente corrompida. Nós vemos, por exemplo, Davi, que no meio de uma sociedade sem sensibilidade à voz de Deus, assim como Samuel, né? Davi ele acabou sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus, devido a saber ser sensível à voz de Deus e ao plano de Deus para aquela nação. A ponto que Deus colocou para governar aquela nação, levantou como rei, porque ele era sensível à orientação de Deus, ao plano de Deus, tinha um coração sensível à graça de Deus. Então, todo homem de Deus tem características específicas. E de Abraão é uma das mais difíceis de se ver. A característica dele era a obediência a todo custo. Ele obedecia ao que Deus ordenava. E uma dessas características, né? E essa obediência, ela era assim, de forma totalmente entregue, totalmente responsiva. Quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, não é algo simples. Para o povo daquela época, inclusive, cuidar dos seus pais, na velhice dos pais, se manter junto com a família era muito importante. Questão de proteção, questão financeira, questão de moradia, questão de... porque a família era um clã, era uma sucessão que ia mantendo e tal. Então, naquela época, hoje em dia, com toda a tecnologia, com toda a globalização, toda a facilidade de locomoção, você sair da sua família e morar num local, num estado, numa cidade diferente, já é complicado. Entende? Você tem que cortar vínculos, tem que estabelecer independências na sua vida para você se desvincular da sua família. Abraão, ele saiu da terra e da parentela numa época onde o mundo estava começando, onde era tudo difícil, onde não existiam... Você vê que nem o país de Israel existia, nem os israelitas, ele iniciou essa nação. Então não era fácil você andar por aí sem rumo. Mas Deus disse, sai e não deu uma direção. Muitas vezes Deus fala conosco, não nos dá uma direção clara. Deus só fala, vai. Mas ele fala, vai e desvincula disso, sai disso, porque eu vou te mostrar o que você vai fazer depois. E Deus às vezes age isso e dessa forma. E quando Deus faz dessa forma, muitos de nós não obedecemos. Porque é difícil obedecer. Isso lembra que eu falei que é uma grande característica de Abraão, a obediência? É muito difícil obedecer. E Abraão, além de obedecer de uma forma bem específica do que Deus falou, sem Deus ter dado a direção total para ele manteve obedecendo. A gente vai ver isso ao longo da caminhada de Abraão. Ele teve seus momentos de fraqueza, mas ele manteve obedecendo e acreditando na promessa. Então, vamos entrar aqui no 1.1, que está escrito assim, ó, tirado da idolatria. Quão maravilhoso é a misericórdia e a soberania de Deus. Qual não seria o destino de Abraão se não obedecesse o chamado de Deus? Criado e cercado pela idolatria, não podemos deduzir outro destino senão mesmo as tradições idólatras dos seus pais. Gênesis 11 e Josué 24, 2. Deus, porém, chama Abraão sem lhe mostrar antecedentes, como repetidamente faz, pois, dos patriarcas, quando diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, por toda a sua vida, só conheceu falsos deuses. Ouviu o chamado específico do único verdadeiro Deus, sem titubear, aceita obediente o chamado. Em Josué 24:3, Deus diz, eu, porém, tomei a Abraão, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Glória seja dada a Deus que nos livra dos nossos deuses e nos conduz a ele. Uma outra característica que nós aprendemos com Abraão é que ele tinha discernimento espiritual. Apesar de estar no meio da idolatria, ao ouvir a voz de Deus, ele não se prendeu àquilo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter a nossa sinceridade com Deus. Porque Deus às vezes vai falar conosco e nós vamos estar presos a dogmas e a costumes, principalmente humanos, e acabando nos fechando para a voz de Deus e para o que a voz do Espírito Santo nos fala. O cristão, o servo de Deus, ele tem que ser sensível à voz do Espírito Santo e obedecer exclusivamente a palavra de Deus. A palavra de Deus de forma clara e em consenso geral com o que Deus fala à sua igreja. Por exemplo, nessa de, eu obedeço à voz de Deus, muita gente acaba criando heresias e tal, e não está escrito na Bíblia dessa forma e acaba entendendo de forma errada. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. O que quer dizer isso? Você não pode interpretar a palavra de Deus, eu tenho aqui uma revelação nova, está comigo aqui uma revelação nova. Se você vê que essa revelação não bate com nada do que é ensinado pela grande maioria da igreja, da Universal Igreja do Senhor, e você pode ter certeza que se não bater com o que é no geral, está errado. Porque Deus não fala de duas formas diferentes, Deus só fala de uma forma. A verdade só é uma. Deus fala de formas diferentes, mas Deus não fala coisas diferentes, opostas entre si. Então, vindo aqui no